Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para ter um momento de reflexão e palavra do Senhor para a tua vida. Nós não conseguimos nos reunir no dia de hoje, visto que estamos tomando as medidas prudentes para evitar a proliferação do Covid-19, assim como também estamos evitando essas aglomerações para que os irmãos estejam mais seguros e tranquilos. Mas não é por isso que nós não vamos deixar de ter a reflexão e a meditação na palavra do Senhor. O texto que eu gostaria de dividir com vocês, queridos, neste dia, é um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler do verso 1 ao 6 e depois eu quero ler do verso 12 e 15 e depois quero ler o 21 e 22. Diz assim esse texto, queridos: depois disso, os moabitas, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e resolveu buscar ao Senhor, e convocou um jejum com todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não é tu, ó Deus, que estás no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir? Agora o verso 12, que continua a oração de Josafá, ele diz assim: ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, e nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. O verso 21 e 22 diz assim: depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e todos eles foram derrotados. Amém? Vamos orar? Jesus querido, nós estamos diante da Tua presença e desejamos ouvir a Tua voz falar conosco. Fala aos nossos corações, é o que nós pedimos, Jesus, em nome do Teu próprio nome. Amém e amém. Queridos, veja só, Josafá, quando ele faz essa oração, nós observamos aqui na leitura do texto que ele está passando por um momento de grande aflição, de grande dificuldade. 3 grandes nações haviam se levantado contra Judá: a nação de Moabe, a nação de Amon e os Edonitas, também chamados de Meunitas ou também chamados de moradores do Monte Seir. Essas 3 nações se levantaram contra Judá e queriam dar fim a Judá. E diante desses 3 grandes exércitos que vinham contra Judá, Josafá, então, ele se pôs, queridos, a buscar ao Senhor neste tempo.
E não apenas ele se pôs a buscar, mas ele fez uma convocação que todo Judá buscasse ao Senhor para que Deus intervisse nessa situação. Nós olhando para esse texto, nós vamos observar que dos mais pequenos até os mais velhos se reuniram e buscaram ao Senhor. E a oração que Josafá faz é uma oração muito linda. E eu gosto muito de pensar até o que ele diz de fato aqui no verso 6, onde ele diz na sua oração: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não é tu Deus que estás no céu? Não é tu que governas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e há poder, e não há quem possa te resistir. Observe, queridos, que Josafá, ele tem essa plena ciência que Deus governa sobre todas as coisas, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Nós estamos com uma pandemia de Covid-19, mas tenha essa certeza, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. E se Ele tem permitido essa enfermidade é porque Ele tem propósito. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhum sofrimento, mas em tudo Ele nos ensina. Então, queridos, saiba que até mesmo um momento tão difícil como este é um momento onde Deus quer nos ensinar algo, porque Ele é soberano. E ele não foi pego de surpresa nessa epidemia como nós somos. Na verdade, Deus já sabia que isso iria acontecer. Agora a grande questão é que Deus espera como é que nós vamos caminhar e lidar e interpretar este momento tão difícil. Sabemos que é um sinal do princípio das dores. Mas não é apenas isso, queridos. Isso também eu creio que é uma forma de Deus chamar a atenção para que as pessoas se voltem para Ele. Eu tenho pensado, queridos, que talvez este momento de quarentena, esse momento onde as pessoas estão se reunindo em suas casas, será que não é um tempo de as pessoas descobrirem o valor da família, de estarem juntos dos seus? Porque agora nós vamos ter dificuldades de buscar ao Senhor nos templos, porque não sei se você tem conhecimento, mas a grande maioria das igrejas estão fechando seus templos para cultos, e a recomendação é de que busquem ao Senhor em casa. E agora nós vamos ter essa oportunidade de buscar a Deus juntos com as nossas famílias. Que bênção, que privilégio, queridos, nesse tempo onde a família pela sociedade ela é tão deturpada, ela é tão desvalorizada, onde os valores da família têm sido perdidos. Que bom, que privilégio é nós podermos voltarmos para as nossas famílias, estarmos juntos dos nossos e juntos buscando e adorando ao Senhor. Então, Deus é soberano. Então, desta tragédia toda, eu estou querendo tirar isso como princípio para a minha vida e para a vida da minha família. É tempo de estarmos juntos, é tempo de juntos buscarmos ao Senhor, mas é tempo também de anunciar às pessoas de que Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê. Neste momento, queridos, as pessoas se voltam para Deus. Ao medo, ao receio, ao risco de vida. E neste tempo as pessoas têm buscado ao Senhor. E que bom nós estarmos preparados neste momento para dizer para eles que Jesus é aquele que tem o poder para salvar, perdoar pecados e levar o homem para junto de Deus. Então, na oração de Josafá, ele inicia falando da soberania de Deus, falando que Deus ele governa sobre tudo e sobre todos, e isso é fato. Mas o segundo momento da oração, Josafá vai dizer uma coisa sobre o fato do Senhor ter força e ter poder. Veja só, ele diz assim: nas tuas mãos há poder e há força, e não há quem possa te resistir. Josafá diz assim: Deus é soberano, as coisas acontecem, mas ninguém pode resistir ao agir de Deus. Queridos, nós temos vivido o tempo onde nós precisamos orar. E quando nós oramos, nós entendemos que Deus age. E quando Deus age, milagres acontecem. Quando Deus age, nós conseguimos perceber o mover e o agir dele. E assim, então, nós vemos que todas as coisas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, é tempo de buscar a Deus confiando que nas mãos dele há força, há poder e não há quem possa resistir. Inclusive, nem mesmo o Covid pode resistir o agir de Deus. Por isso, igreja, que nós venhamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, como Josafá fez. Mas tem outra coisa que Josafá ele diz aqui, que quero dividir com vocês.
é algo que faz me pensar muito sobre essa questão. Josafá, ele admite a sua pequenez diante dessa grande dificuldade, mas ele sabe da grandeza de Deus e ele fixa os seus olhos no Senhor. Ele diz assim, verso 12, ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados, ou como diz algumas outras traduções, os nossos olhos estão postos em Ti. Então, queridos, essa é uma grande verdade. Não há quem possa resistir ao Senhor e nós somos pequenos de fato. Um pequeno vírus tem ceifado muitas vidas e as estimativas, queridos, é de que mais vidas sejam ceifadas com este vírus. E de fato em nós não há força e nós não sabemos muito bem o que fazer, nós só estamos tomando atitudes de prevenção. Mas o fato é de que, embora nós não saibamos o que fazer, os nossos olhos precisam estar fixados no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa resposta, é do Senhor que vem o agir poderoso dele, para que então, queridos, nós possamos ter a direção e na força do Senhor nós possamos passar por tudo isso que estamos passando, que é tão difícil. Então, queridos, não fixem os seus olhos nestas tragédias, mas fixe os seus olhos no Senhor, porque Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar com a destra poderosa dEle e nós conseguiremos passar por esse vale de sombra da morte e chegaremos do outro lado seguros, se Deus assim permitir e para a glória dEle. Mas por último, eu queria só enfatizar aqui que quando o exército do Senhor começou a louvar, nós vemos aqui que a estratégia de batalha, Deus disse o seguinte: Josafá, vai para essa guerra, mas você coloca os levitas, coloca os cantores na frente do exército. Estratégia de guerra, queridos, que é, humanamente falando assim, não seria ideal. Mas Josafá entendeu, se Deus mandou assim fazer, assim eu vou fazer. E eles fizeram. E Deus deu vitória. Sabe o que eu fico pensando, queridos, com este texto? Eu fico pensando exatamente isto. Que quando nós obedecemos a Deus, nós temos a vitória. Quando nós agimos segundo o padrão de Deus, nós então somos abençoados pelo nosso Deus. Então é muito importante, neste tempo, nós continuarmos sendo obedientes à palavra do Senhor. Eu entendo, queridos, que é muito bom estarmos juntos em igreja, em comunidade, juntos, louvarmos e adorarmos a Deus, mas nós entendemos que este momento não é o momento mais saudável e seguro para que façamos isso. Mas nós podemos buscar ao Senhor nas nossas casas, nós podemos buscar ao Senhor junto com a nossa família, nós podemos buscar o Senhor aonde quer que estejamos. Lembra que diz João 4, sobre quando a mulher samaritana pergunta para Jesus: onde se deve adorar? Os nossos pais adoram neste monte, os vossos pais dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus diz: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo chegou, querido. Então, ore ao Senhor, o adore em espírito e em verdade, continue obedecendo, continue andando segundo a vontade dEle, em obediência a Ele, e tenha essa certeza que ser cristão não é ir à igreja. Ser cristão é caminhar como Jesus caminhou. Então, mesmo não podendo ir à igreja, nós continuaremos em obediência ao Senhor, porque entendemos que na mão do Senhor há força, há poder e não há quem possa resistir. Que Deus abençoe as nossas vidas, que essa reflexão fique nos nossos corações, que ela traga encorajamento, consolo às nossas vidas e que nós possamos, queridos, nestes dias, além de meditarmos na palavra do Senhor através dos vídeos, mas que seja um tempo também onde você busque a Deus junto com a sua família. Tenha essa oportunidade, vamos resgatar o culto doméstico e vamos junto buscar ao Senhor. E não deixe de orar pela nossa nação, pelo mundo. Vamos orar para que este tempo passe muito rápido, para que novamente, muito em breve, nós possamos estar juntos, louvando e adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu só queria dizer uma coisa para você também. Se você tem algum pedido de oração, compartilhe nos grupos.
E você que faz parte dos grupos da nossa igreja, quando alguém compartilhar algum pedido de oração, ore por esse pedido. E aqueles que estão no relógio de 24 horas de oração, continue. Nós estamos firmes no propósito de fazermos 24 horas de oração até o dia 29. E assim vamos fazer, e assim cremos que Deus nos ouvirá, porque a palavra do Senhor diz: quando o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, buscar as suas faces, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sará a nossa terra. Amém, queridos? Só uma última palavra de oração e nós vamos encerrar essa nossa devocional. Pai querido e bendito, glorificado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que essa tua palavra, Deus, faça em nós o efeito que deseja a ti, que sejamos edificados por ela e que possamos permanecer firmes na tua presença. Visite a nossa nação, visite o mundo, Deus. Faça, Senhor, com que esse vírus, Deus, ele regrida. Em nome de Jesus, Deus, atua de tal forma que a contaminação, Deus, possa diminuir e que o Senhor possa estar abençoando os meus irmãos e que o Senhor possa estar nos preparando muito em breve oportunidades para juntos te louvarmos e te adorarmos. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoa as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão.